Vamos começar? Vamos orar? Olá. Senhor, graças te damos, Senhor, por estar aqui, ó Deus, reunidos para estudar a tua palavra, para compartilhar aquilo que vem do teu coração para as nossas vidas. Amém. Nos abençoa, Senhor, nos dá a direção que vem da parte do Senhor. Que tudo que seja dito aqui, Pai Santo, tudo que seja compartilhado, tudo que seja ensinado, tudo, ó Deus, que seja de orientação da tua palavra, seja, ó Deus, vindo do teu Espírito Santo para as nossas vidas. Ensino genuíno, verdadeiro, não falsificado, não diluído, Senhor, para que as nossas vidas sejam edificadas e alimentadas com o verdadeiro alimento que vem do céu. Abençoa as nossas vidas, nos dá a direção da parte do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Hoje nós estamos no ciclo que a gente chama de razões da nossa fé. São 13 lições, cujo tema geral são razões da nossa fé, da religião. Hoje estamos no estudo 8. O que é que o estudo 8 fala? O ministério da palavra. É isso que nós vamos conversar hoje aqui e ver o que temos para as nossas vidas hoje. Ministério da palavra. Dentro disso aí, nós vamos ver, primeiramente, se é ministério da palavra. Nossa, meu Jesus. Amém. Boa noite, Bom dia. Boa tarde. Bom dia, Pai do Senhor brasileiro. Cadê que esse aqui está ligado? Falei. Não, só que Cadê? hoje são. Acabou, só um Botou o nome aqui. Ele sabia que vinha muita gente. Hoje são. Não. Já que hoje é ministério da palavra, nós vamos entender primeiramente duas coisas mais ou menos distintas. O que é ministério e o que é palavra. Vai entender depois o que é ministério da palavra. O que é ministério? No Novo Testamento, a palavra ministério é onde ela aparece que sobra. Praticamente só no Novo Testamento. Duas palavras gregas são usadas pelos apóstolos para identificar, para dizer, para indicar o que é ministério. Uma palavra grega é essa aqui. Se a pronúncia é essa, não sei. Desculpem aí. Liturgia. E a outra é diaconia. Essa é mais conhecida da gente, que vem daí que vem o diácono, né? Todos dois vocábulos, todas as duas palavras, o seu sentido é serviço. A liturgia, os católicos usam muito. Isso. Todos dois é serviço. Dentro do significado da palavra no alfabeto, no vocabulário grego. Os gregos usavam para serviço. Liturgia é. Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. Liturgia era usado para descrever obreiros devidamente autorizados a exercer o ministério. Se a pessoa estava credenciada, o grupo, aquela igreja local, a comunidade local, definia que João é credenciado, é autorizado, é reconhecido para ser obreiro. Você não é ele que diz, eu sou obreiro, e sai. Ele há um reconhecimento. Esse reconhecimento é baseado no quê? No serviço. Diaconia. Eu botei aqui para não me atrapalhar. Diaconia para os apóstolos eram aqueles que são capacitados pelo Espírito Santo para servirem no corpo de Cristo. Então são pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, ou seja, não é a pessoa que tem capacidade, foi capacitada pelo Espírito Santo para o quê? Servir.
servir. Aonde? No corpo de Cristo. Então, todos dois se diz respeito a serviço. Né? A palavra mais usada, mais comum entre os apóstolos era diaconia. Esse é que aparece mais. Ok? Então, ministério é o quê? Serviço. A gente ainda vai falar mais sobre ministério, mas, de forma geral, é isso aqui que está no Novo Testamento. Vamos ler aí Efésios 4, de 10 a 12. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pronto. Então, quem é aqui? Nós temos alguns pontos bem claros. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Quem é esse? Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Então, quem é que está dizendo aqui? Quem é a autoridade que ele mesmo, é Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Ele escolheu, ele capacita e ele define qual o ministério de cada um. E ele manda. E ainda diz que deu a igreja. Que é mais forte ainda, né? Deu a igreja. O negócio é forte. Ele deu e distribuiu, né? Isso, distribuiu. Querendo que com isso, qual o resultado que eles esperavam? O aperfeiçoamento dos santos. É para cuidar dos santos. É para cuidar do rebanho. Dentro da obra do ministério. Dentro do serviço. Dentro do serviço. Visando o quê? A edificação do corpo de Cristo. Os santos sendo aperfeiçoados dentro dos ministérios que o Senhor designou dentro da igreja, o corpo vai ser edificado. A visão divina é perfeita. A gente, nas nossas fragilidades humanas, nos nossos questionamentos, nas nossas indecisões, mas a estratégia do Senhor é perfeita. Simples e perfeita. Mas vamos avançando. Hoje tem muito conteúdo. Vamos abreviando aqui. Pronto. Vimos o que é ministério de forma geral. E o que é a palavra de Deus? Nós estudamos logo no primeiro domingo desse ciclo, Razões da Nossa Fé. Qual foi a primeira lição? As Escrituras Sagradas. O que é a palavra de Deus? Vamos ver aqui, 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem ou humano, mas os santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso aí. Os homens de Deus, os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que é inspirado? Lá naquela lição que estava aqui, talvez lendo. Inspirado é uma palavra, aí não lembro se é grega, mas acho que foi grega. E é a mesma coisa, vamos pegar aqui. Bola de aniversário. Não pode sobrar. Está limpando a buchinha, né? Quando você bota o ar, ela Enche. o ar, né? Expande, né? É. O ar que está dentro dela é dela. Na inspiração você adquire dentro. Não, Isso, vem então. a revelação, né? A inspiração Vem a inspiração de do Deus. Espírito Santo é isso. O Espírito Santo. Entrou no homem. Então o ar que está dentro, a inspiração do Espírito Santo de Deus não é do homem, é do Espírito Santo. E qual o objetivo dele? Vida. Expandir. Crescer, desenvolver, ir a todos os confins da terra, espalhar. Porque a partir do momento que expandir você para a é igreja. inspirado, quer dizer, que você Para a igreja. foi colocado aquele Espírito Santo dentro de você,
você não vai poder reter aquilo ali. Se você encher os seus pulmões de ar puro, vai chegar um momento que você vai ter que botar para fora, né? E essa botar para fora é você ir pelo mundo e pregar o evangelho, né? A bexiga estoura. História, exatamente. Mas o objetivo é que aquilo que ele recebeu, Ele, Desvia, não retenha o Isso. conhecimento. ele é sinônimo de insuflar. O Espírito Santo soprou dentro. Então a palavra de Deus, ela foi revelada, Deus usando homens inspirados por ele, pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus está lá na Bíblia, na nossa Bíblia, o registro das revelações de Deus. Deus queria registrar suas revelações à humanidade e para isso ele usou homens inspirados. Soprou a revelação. Escreve. Então ele inspirou. Isso é a palavra de Deus. Né? Tudo que ele revelou à humanidade não é propriedade de Adriano. Não é propriedade de nenhum teólogo. Nenhuma denominação, nenhum pregador. E reter o conhecimento, né? É o que ele quis revelar. Então não é propriedade. Só eu que entendo isso aqui. Isso não. A palavra de Deus é tua. Né? Então foi o que Deus quis revelar à humanidade. Então o que não está lá, Deus julgou que não era necessário revelar à humanidade. Então isso é a palavra de Deus. Para registrar a palavra de Deus, a revelação, Deus usou a linguagem humana. A nossa língua, a nossa linguagem, a nossa cultura, a maneira da gente se expressar. Se você vai pegar, por exemplo, vou pegar aqui, a Bíblia foi escrita em hebraico, no Novo Testamento, sim. Você sabe que foram dois hebraicos? E tem aramaico. E que o aramaico influenciou o hebraico. Parte do Velho Testamento foi um hebraico puro, aquele que veio lá desde a época de Abraão. Depois que teve o cativeiro, as pessoas que foram para o cativeiro, os habitantes de Judá, lá eles viveram no meio de uma cultura diferente, os babilônicos, que falavam aramaico, era a língua deles. Então eles tiveram que aprender a conviver. E quando voltaram de lá, houve a dificuldade, porque muitos já falavam só aramaico. E aí, quando voltou para a terra, foi uma das coisas, a partir de Esdras e Neemias, foi de restaurar a língua original, só que agora já misturou o hebraico com o aramaico. E a Bíblia foi escrita assim, tem livros que é puramente o hebraico, outros livros que são o hebraico já misturado com o aramaico, e teve livro só aramaico. Então Deus usou a linguagem humana e o Novo Testamento foi o grego. Só que não foi um grego cultural, da alta elite. Foi um grego popular. Coité, parece até uma universidade baiana, né? Coité, que era a língua humana, popular, que o povo usava. Então Deus usou a linguagem humana, a cultura humana, a maneira como o humano se conversar, se relacionar, para revelar, trazer as suas revelações acerca dele para a humanidade. Né? E usou homens inspirados. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é o registro dessas revelações. Né? Deus usou homens próximos a ele, foi o que a gente viu aí. A profunda foi por vontade de homem algum, mas por homens santos de Deus que falaram de Tiago. Então Deus usou homens próximos a ele, que se relacionavam com ele, que estavam junto a ele. Então Deus usou esses homens. Conosco nós. Suas limitações, suas dificuldades, igual a qualquer um, seres humanos normais. Mas é bom se desejar estar perto de Deus. A palavra de Deus revela Deus no seu propósito. Então isso é a palavra de Deus. Isso é ministério. Isso é a palavra de Deus. E nós estamos vendo hoje o ministério da palavra. Então, ministério da palavra. Bom dia. Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde. O que é ministério da palavra? É servir a Deus
pregando a palavra, na exposição da palavra. É servir a Deus, trazendo à humanidade as revelações que Deus registrou na sua palavra. É fazer as pessoas terem conhecimento da palavra, das revelações. Então, esse ministério tem como matéria-prima a exposição dessa palavra. Então, isso aqui é a palavra. Esse serviço vai trabalhar com isso aqui. E aí nós vamos ver o que é ministério da palavra. Lembrando que ministério nunca foi sinônimo de ser servido, mas de servir a Deus e aos outros. Isso é ministério. Seja ele em que área for dentro da igreja. Isso é ministério. Nunca foi sinônimo de ser servido, mas de servir. Vamos seguir. 2 Timóteo 4, 5. Pode ler? Pode. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do Evangelho, cumpre o teu ministério. Esse é o campo de quem vai trabalhar no ministério da palavra. Simples assim. Campo minado. Se não minado. Se o Paulo sofreu, Mas você tem autoridade, né? Para você impor e você pedir que o Espírito Santo esteja com você. a gente vai ver aqui como permanecer firmes no Senhor diante das situações da vida. Então, ministério da palavra. Aqueles que foram chamados para servir no ministério da palavra. Vamos entender algumas coisas. E no final a gente vai fechar o quebra-cabeça. Ministério não é profissão e não é aventura. Ministério não é vou ver o que vai dar. Se não der certo, eu volto. Vai ser chamado. Não existe isso na palavra de Deus, não existe isso na igreja do Senhor. Não é profissão. Eu não sei o que eu vou fazer, eu estou com vontade, eu acho que vou ser pastor, por exemplo. Vou ser pastor, vou ser missionário. Não é profissão. Para ninguém. É ministério. Temos que entender isso. Então, ministério não é profissão e não é aventura. Aí a gente vê que muitos problemas têm acontecido. Uma das razões que muitos problemas têm acontecido no meio das igrejas, principalmente envolvendo pastores, líderes. Por quê? Uns encararam com profissão, outros com aventura. Não procuraram ter noção do que estava entrando. Né? Tanto que quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. No ministério é assim que funciona. Aquele que põe a mão no arado, que põe para trabalhar, que se quer chamado para fazer a obra, não pode voltar atrás. Tem que vir mesmo, tem que ter uma convicção do chamado, né? Pastor, ela colocou uma coisa interessante. Ela colocou aí que está chamada para ministério. Mas nós, que somos ovelhas, também, no momento de entendimento da nossa conversão, e às vezes tem muita gente que entra, que sai, porque tem pessoas que, na verdade, estão convencidas de que o Evangelho é um bom negócio. Mas a diferença É verdade. do convencimento para o convertimento é que você também, como convertido, não pode voltar. Você tem a mesma responsabilidade de quem está levando e a sua responsabilidade também é avançar. Para o ministério da palavra, Não, eu estou dizendo assim, ele está colocando o ministério da palavra, mas de um modo geral, tudo bem, você tem um serviço também, certo?
Então, você pode fazer o trabalho pelo serviço e atingir o objetivo da palavra, mostrando, quer dizer, não necessariamente ser pastor. Então, eu entendo assim que para nós que não somos pastores, que não temos o chamado, nós temos a responsabilidade no processo da conversar. É o aperfeiçoamento. É o aperfeiçoamento Sim. para a santificação. Para o nosso, Aperfeiçoar. para chegarmos a sermos lá na frente o escolhido. Dentro do ministério da palavra, o pastor é um dos. É um dos, porque você diz que ele dá dons, Deus dá dons a você nas mais áreas possíveis para ser e fazer. Administração, na hora que você cuida, no que você tiver, tem vários dons. Né? Então, eu acho que o processo passa todo pelo entendimento da conversão. Porque muitos de nós estamos convencidos, mas não necessariamente convertidos. E Cada um toma essa consciência de você pode ser integrante de um ministério. Integrante que eu digo você ter um ministério da palavra e não ser Ser um religioso. pastor de uma igreja. Sim. Porque você é um doutor, por exemplo. Então, doutor, aquele que examina, aquele que vai a fundo, aquele que procura saber, que quer transmitir. Né? Mas vamos seguir, vai voltar esse assunto aqui na sequência. Quando alguém está no ministério da palavra, sua função é o quê? Servir a Deus. Como? Expondo a palavra de quem? Deus. É a dele? É a palavra que ele pensa, que ele julga, que está naquela apostila dele há 10, 20, 30, 40 anos. Ele serve a Deus expondo a palavra de Deus. A palavra de Deus. De que forma? Tendo compromisso do quê? Com o Evangelho genuíno, não falsificado. O Evangelho que Deus revelou, que Deus trouxe, inspirou homens para registrar. Então ele vai ter um compromisso de servir a Deus, expor a palavra, mas essa palavra tem que ser um Evangelho genuíno, não falsificado. Infelizmente é um problema. Ou quando ele expõe falsificado, ou quando não expõe falsificado. Situação. A reação também. Então, compromisso com o Evangelho genuíno. Dentro do ministério da palavra. Isso é fora e dentro da igreja. Tá? Dentro dos meus horários, lá e tal, não sei o que, ali eu fico. Se você realmente tem um chamado dentro de um ministério, o ministério é dentro e fora do ministério. Não é só nesse ambiente, que é um ambiente eclesiástico. Não é só. É dentro e fora dos ambientes institucionais da igreja. A igreja está em todo lugar. A igreja vai a todo lugar. A igreja não está presa em quatro paredes. Dentro do ministério da palavra, a pessoa tem consciência do chamado de Deus. Consciência do chamado de Deus. Consciência que foi separado para esse serviço. Não foi a irmã Jerusa que chegou para mim e me convenceu. Você tem consciência. A irmã Jerusa disse, eu tenho que ter consciência. Eu tenho que ter diante de Deus essa convicção de que há um chamado. E se eu não tenho, eu pulo fora é meu filho. Porque eu estou sozinho. Se eu estou num lugar para o qual Deus não me chamou, seja ele qual for, seja que trabalho for, seja que ministério for, eu estou sozinho. Porque Deus não me chamou para aquilo. Então eu tenho que ter consciência do chamado de Deus. Então há uma convicção. A pessoa que recebe o chamado para qualquer tipo de ministério, inclusive da palavra, ele tem convicção. E ninguém tira isso dele. Ou dela. Ninguém tira. Convicção de quem é chamado. Ele tem convicção. Há uma dependência de Deus. A pessoa que está no ministério, ela depende. Se é ministério, ela depende. Por quê? Porque a obra é de Deus, não é minha. A obra não é de quem está no ministério, a obra é de quem lhe chamou para esse ministério. Deus é que faz a obra. A obra é dele.
E ele me usa como instrumento nas mãos dele. Esse dia eu estava fazendo estudo com os irmãos lá na congregação, baseado em quê? Marta, Maria e Jesus. Marta estava o quê? Como a gente conhece a história? Trabalhando dentro da casa, e Maria sentada aos pés de Jesus. Outras pessoas deviam estar ali. Até que Marta se incomodou. O que estava no coração de Marta? Servia Jesus. Não havia intenção ruim no coração de Marta. Ela queria servir, só que ela achou que servir a Jesus era fazer aquilo que ela estava fazendo. E aí ela se incomodou e foi questionar Jesus. Manda minha irmã, se você não percebe, manda minha irmã minha filha. E aí Jesus dá a resposta necessária para Marta naquele momento. Marta queria servir a Jesus? Queria. Estava fazendo coisas com a intenção de servir a Jesus? Estava. Só esqueceu de perguntar uma coisa. Perguntar a Jesus se aquele queria que isso fizesse. O que é que agradaria a ele? Qual era a vontade dele? Para ela, para ele. E ele chegou a dizer nessa hora. Maria escolheu a melhor parte. Quantas coisas você está na sua cabeça? Porque às vezes nós a gente pode estar fazendo tantas coisas para Jesus, só não está fazendo o que Jesus quer que a gente faça. Isso é ministério, a gente tem que tomar cuidado. Seja para o ministério que eu tenho que fazer aquilo que meu Deus quer que eu faça. Não o que eu acho que Deus quer que eu faça. Não o que eu quero fazer. Não aquilo que eu acho mais fácil fazer. Não com as pessoas que eu acho melhor me relacionar ou liderar. Não. É o que Deus quer que eu faça. Então, a vocação é maior que a nossa vontade. A vocação para qualquer ministério, seja Deus me deu uma capacitação, Deus me chamou, me capacitou. E essa vocação que Ele me deu para executar, exercer, servir nesse ministério específico, ela vai falar mais do que a minha vontade individual. É assim que é. Quando a minha vontade individual fala mais do que a vontade de Deus, mais do que a vocação, aí vem os problemas também. Aí eu começo a buscar holofote, destaque, começo a achar que eu sou mais importante, que eu sou essencial, e se eu sair vai parar tudo. E aí começam os problemas. Mas a minha vocação, para o que Deus me chamou, para servir o ministério da palavra, essa vocação é maior, ou seja, a vontade dele é maior do que a minha individual. Porque as cartas de Paulo, se você for olhar as cartas de Paulo, todo mundo no início, eu não tenho só de Efésios 1, mas todas as cartas dele é semelhante. Paulo, apóstolo de quem? Jesus. Ele é apóstolo. Ah, eu sou apóstolo. Apóstolo de Jesus. Foi ele que mandou. Eu não estava aqui se não mandasse. Pela vontade de quem? Deus. Então ele deixa bem para a gente, eu estou aqui, Deus me chamou, Deus me mandou, foi vontade dele. Eu mesmo estaria aqui. Então, a vocação é maior do que a nossa vontade. E a convicção, ter convicção, Jesus me chamou. Paulo dizia isso, Jesus me chamou. E eu estou aqui na autoridade que o Senhor me deu, que é dele. Então, dependência de Deus. Quem está em qualquer ministério depende de Deus. É Deus que me chama. É Deus que separa. É Deus quem capacita. É Deus quem diz, vá por aqui. É Deus quem diz, não, agora eu quero você aqui. Não, agora eu quero você lá. Agora você vai dar uma parada aí. É hora de trabalhar com quem está aqui. É hora de ir lá fora buscar os que estão fora. É o Senhor que dá a direção. É o Senhor que dá a direção. O ministério, seja ele qual for, precisamos ter relacionamento com o Senhor. Relacionamento com o Senhor. Como é que eu vou servir a Deus? Servir a Deus usando, aqui no nosso caso hoje, a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, e Ele quer que seja exposta de forma genuína,
coerente se eu não me relaciono com ele? Impossível. Impossível. Se a palavra é dele, é ele que inspira qualquer pessoa a ser cristã. É ele que eu tenho que depender. Porque a obra é dele. E eu sou criatura dele. E ele que me resgatou, porque eu dei as costas lá atrás, ele veio atrás de mim e me resgatou, e me salvou. Então agora ele me chama para um serviço. Esse serviço é para eu expor a palavra dele, que tem que ser genuína, tem que ser não falsificada, tem que ser dentro e fora da igreja. Eu tenho que ter convicção. Eu tenho que estar atento ao que o Espírito Santo me move. Para que lado? Como a situação que a gente deu de Paulo, se preparou todo dia na viagem missionária, tudo bonitinho, tudo escrito no roteiro. Na hora que levanta para aí o Espírito Santo, vocês vão voltar essa cidade. Vai e organiza o roteiro, pronto, a gente vai para de casa. No outro dia, você também não vai para essa cidade. E é isso que eu fico. O que é que Paulo está fazendo de errado? Nada. Mas tinha que aprender a depender de Deus. Era a primeira viagem, isso, a segunda viagem. A primeira. Não, a segunda viagem. A segunda viagem. Você vai para o nome lá. Macedônia. Atravessa a Macedônia. Tem um povo lá para ouvir. Então você tem que estar agora sintonizado com o Senhor. A hora que o vento vai bater para um lado, a hora que vai bater, quem vai dizer a ele? Porque a obra dele. Isso aí, inclusive, é uma forma que o Senhor pode promover e existe a submissão. Dependência. E Paulo que veio exatamente na situação que ele tinha. Então, mostra exatamente totalmente a inversão do processo. E Deus sabe as nossas necessidades. Paulo precisava aprender a depender, se submeter. Porque A natureza dele não a era. natureza dela não era essa, ele era líder. Né? Me dê a carta aí, põe a carta. Agora eu vou fazer o que eu quiser lá com essa carta. Vai acabar com a natureza de Paulo. Era a natureza dele. Você Então Deus tinha que mudar essa natureza dele. Você falando aí, eu estou lembrando do caso do vovô, né? Muitas voluntárias vai lá e não fica. Sabe por quê? Porque ele pensa assim, uma coisa e a outra. Pensa que, chegar, se uma senhora e sou voluntário idoso, não importa se está fedendo ou chega nesse termo aqui, uma coisa comigo. Que hora, eu não vou levar no banho não, porque a ferida dela está fedida demais. Eu falei, mas quem tem câncer tem mau cheiro mesmo limpando tem mau cheiro. Não. Vou falar fulano que vou ficar na cozinha. Vai na cozinha, quer mandar na cozinheira. Entendeu? Tem as cozinheiras profissionais e tem as voluntárias, né? Para ajudar. Cara, não. Você quer o quê? Põe o quê? Treino na cozinha. Você quer que eu faça o quê aqui? Quer que eu faça tudo? Quer que eu faça isso? Não tem treino, meu acabou. Às vezes eu viajo, só aviso lá, agora que tá, né? Quando eu penso aqui 2 vezes, para ajudar. Porque tem umas coisas, sabe? Outras quer ficar lá só olhando, fazer o que quer, ou não fazer nada, ficar no celular. Aí ela deu um tiro. Gente, não é só fulano e fulano não fazer não. Não é ficar no celular não, tem que fazer isso. Não acordou, ainda tem algum que. Essa é a visão de ministério. Infelizmente, hoje, no meio das igrejas, em geral, se cresceu muito o termo voluntário. Temos que ter um coração voluntário, entende? Todos nós. Mas quando você tem visão de ministério, a sua dedicação é maior. Porque o foco do serviço é o outro, sou eu. Quando o foco sou eu sou apenas Ajudar o próximo, né? porque na hora eu vou, na hora que eu posso, na hora que eu não cansar, na hora que eu não tiver isso, vamos lá, vou dar uma hora, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço. Uma vez eu me ofereci, na época era a congregação de São Pedro, que agora é igreja, né? Mas na época era uma congregaçãozinha pequena, era uma descida.
Aí eu me ofereci para ajudar o líder que estava lá. Aí ele aceitou. Aí ele não sabia o que eu ia fazer. Aí eu fui. No dia que eu cheguei lá, eu vi lá as cadeiras arrumadas, eu comecei a arrumar. Não me chamei para isso não. Calma, rapaz. É para fazer o quê? Não, eu estou vendo também. Quando você está analisando, eu estou arrumando as cadeiras. Qual o problema? Eu estou me diminuindo alguma coisa aqui. Eu estou fazendo alguma coisa que está afetando a minha vida. Eu estou sentindo, meu irmão, fica tranquilo. Se você tiver outra designação, eu faço. Ah, tá bom. Mas a gente tem que ter essa visão. Seguir. Pode ser qualquer coisa. Agora tem que ter a visão de ministério. Não só de voluntário. O voluntário não dizer que ser ministro da caminhada, mas eu tenho que ter a visão de ministério. Quando você está com a visão de ministério, você sabe, eu estou aqui. Terminou. Chega alguém. Olha, eu quero tirar uma dúvida aqui. E aí? Não. Eu vou lá no final. Não pode ser assim. Automático, né? Na matemática. Marcar horário. E também tem aquela situação que tem a vocação aí também. Porque tem gente que tem vocação para cuidar de pessoas. Tem gente que tem vocação para cuidar de casa. Tem gente que tem vocação para cuidar de papel, de fazer administração, né? Parte administrativa. Então, assim, tem que saber essa visão também. Porque você não vai se jogar. Eu quero ser voluntário. Eu vou ali me voluntariar de cuidar de pessoas. Só que eu não tenho essa vocação de cuidar de pessoas. Também. Entendeu? Tem essa situação, entendeu? É o dom. Aí entra o dom, é verdade. Aí entra o dom. Porque assim, Chamado, todo dom, mundo tem sua direção. Entendeu? Todo mundo tem sua direção. Então, como a gente fala nisso, cada profissão tem uma importância, não é? Cada profissão tem sua importância. Porque cada um tem seu dom para fazer aquilo ali. Entende? Porque assim, como ela chegou e falou assim, essa moça chegou e falou assim, eu não vou lá porque ela está fedendo, como seu termo, ela está fedendo. Então assim, se fosse uma pessoa que gostasse de cuidar de outra pessoa, ela chegava ali, bora ali tomar um banho, bora ali se arrumar, aqui dava banho e tal. Ou senão você não precisava nem tomar banho, para ela não fede, entendeu? Para ela não fede, porque ela já tem aquele dom de cuidar de pessoa, entendeu? Então tem que ter essa visão também, para não estar deturpando também a visão do evangelismo. Entendeu? Porque as outras pessoas olham a gente porque é crente, serve a Deus. Mas se você não tem essa visão, eu vou servir a Deus como na área que eu estou determinada a servir, você vai e faz coisa errada. E suja o nome, não é seu nome não, vai sujar o nome de Deus. Vai sujar o nome de Deus e dos outros irmãos. Porque todo mundo que é crente não presta porque não gosta de cuidar de doente. É isso? Lição tirada. Procure sintonizar com Deus, vai descobrir qual é a área para a qual Deus está te chamando e para a qual você tem vocação. Porque acontece muito disso. Deus tem uma vocação, mas eu estou de olho na vocação do Márcio. Não quero fazer o que Márcio quer. Não quero fazer. Não, o Senhor sabe do meu coração, quero fazer o que Márcio quer. Tem isso mesmo. Mas acontece. Muita gente está no lugar errado. É luta. Com a intenção até boa, mas no lugar errado. E Deus está dando vocação à pessoa para outra coisa. E na hora que a pessoa estiver naquela área da sua vocação, Vai expandir. Porque o Espírito Santo vai usar. E vai perceber que Deus vai usa. Exatamente, Deus usa. Exatamente. Sequência. Deus. então no Ministério da Palavra, a pessoa que está envolvida no Ministério da Palavra, vida coerente com a sã doutrina. Pode estar pregando uma coisa e vivendo outra. Incoerente. Vive uma coisa, mas a sua vida é altamente questionada em vários pontos. Quer que Paulo disse a Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. E a tua palavra, você vai cuidar deles, da igreja. E tem que cuidar de você.
Sua vida tem que estar coerente com o que você ensina. Sua vida tem que ser a prática da sã doutrina que você ensina. Eles têm que ver a sã doutrina nas suas palavras e na sua vida. Então tem que cuidar de ti mesmo, irmão. Cuidar do rebanho. Ministério da palavra. Expor a palavra genuína e não falsificada ao rebanho. É a alimentação do rebanho, é a palavra de Deus. Formar líderes. Irmãos, isso aqui também é outra coisa muito fraca no meu. Porque o verdadeiro líder forma outros líderes. E são poucas lideranças que são formadas. Eu não posso ter medo de que, se fulano estiver do meu lado, ou se fulano estiver do meu lado, eu vejo que tem potencial para crescer. Daqui a pouco está fazendo sombra em mim. Problema meu. Glória a Deus, alguém ao meu lado pode crescer a tal ponto que agora ela que vai me liderar. E Deus nos abençoe nisso, que está formando pessoas desse nível. Não temos que ter dificuldade. Temos que dar corda, caminho. Rapaz, fulano está crescendo, fulano está na direção certa. É uma pessoa que serve, é uma pessoa de bom coração. Ó, vai lá. Ou não, mas não, pode fazer, irmão, pode estar apoiando. E dando corda, dando caminho para que a pessoa cresça e formar novos líderes dentro da igreja. O ministério da palavra, discipular, ensinar palavras a tempo e fora de tempo, pregar a palavra a tempo e fora de tempo, ensinar a palavra a tempo e fora de tempo, dentro da igreja e fora da igreja, e depois formar discipuladores. Você vai discipular de tal forma que quem está sendo discipulado, em algum momento lá na frente, pela sua dedicação, também é lógico, a responsabilidade não é só nossa, a pessoa também tem sua parte de dedicar, de buscar, de crescer, de querer receber a palavra, ela também vai se formar. Daqui a pouco ela está discipulando outra pessoa que está mais atrás, que está menos madura do que ela. E assim, discipulador formando discipulador, discipulador forma discípulo, e forma discipulador. Entendeu, irmão? Então, o ministério da palavra. Vamos ler Efésios 4, 10 a 15. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Bem, o chamado do ministério da palavra, a missão e os resultados. Sobre o chamado, quem escolhe para os ministérios, seja ele qual for, foi listado aí. Esses são alguns ministérios da época. Mas quem escolhe para qualquer tipo de ministério? Sim. Que é o cabeça que é Cristo. Somos dele? Sim. Que é o então ele que nos chama. Quem capacita os escolhidos? Não, eu devo ter sido escolhido porque eu tenho. Que a Devana escolheu. Tem tantos critérios, né? Esse fulano me escolheu, eu estou preparado. Estou preparado. Pode estar na direção do Senhor, um reconhecimento. Pode até ter sido, mas nem sempre. Você tem que questionar, será que no plenário, para qual Deus está querendo me chamar? Ou eu estou acabando de desviando do lugar certo onde ele está? Então, o Senhor escolhe e o Senhor capacita. Os escolhidos não pertencem a si mesmos, passam a pertencer ao corpo de Cristo. Aí a gente vê que ele mesmo escolheu e ele mesmo deu esses ministérios para a igreja. Vamos aqui, igreja, ó.
Pastores, doutores. Agora, dois lados, né? Para o que está no ministério, está dizendo, ó, estou dando vocês a igreja, vocês vão seguir a igreja. E para a igreja está dizendo, é eu que estou dando. Tem que reconhecer, seguir o que eu estou dando, a quem eu estou dando. Amém? Os dois lados. Eles não pertencem mais a si mesmo. Qual é a missão dos ministérios? Aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoamento dos santos dentro da obra do ministério. Aperfeiçoamento como? Guiando, ensinando, amparando, cuidando, exortando, aconselhando e mais um bocadinho aí. Isso é dentro do corpo de Cristo. Certo? Qual é o alvo? Edificar o corpo de Cristo. Edificar o corpo de Cristo. Edificar o corpo de Cristo. Cada dia só vem escadinha. Edificar. Que os santos conheçam ao Senhor. Cadê aqui? Até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A igreja é dele e ele é o cabeça. Então que cheguemos ao pleno conhecimento dele. O ministério da palavra vai contribuir, não é único, mas ele vai contribuir para quê? Para que a igreja chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, o cabeça da igreja. E os santos conheçam o Senhor, cresçam na fé, até que todos cheguemos à unidade da fé, crendo que nas mesmas coisas, se há um só Senhor, um só batismo, uma só palavra, um só Deus, uma só esperança, como é que cremos em coisas diferentes? Há um só corpo. Então, cheguemos à unidade da fé, amadurecendo na vida cristã, ao ponto de também eu poder servir ao Senhor. Qual é o cenário? O cenário é que todos cheguemos à unidade da fé, ok? Crendo nas mesmas coisas, crendo no mesmo Senhor, ao pleno conhecimento de Jesus. Não existe evangelho sem Jesus. Como é que eu digo que vivo o evangelho, trabalho no evangelho e não conheço Jesus plenamente? Então eu tenho que conhecer Jesus, o cabeça da igreja. Isso nos levará ao quê? Como ele diz aí, a sermos maduros, constantes e firmes, perseverantes na fé. Não mais meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina e engano dos homens. E qual é o comparativo disso tudo? Jesus. Ele é a comparação. Ele é meu padrão. Dessa forma não seremos mais meninos inconstantes, nem carnais, maduros, fracos na fé, egoístas, emotivos, vivendo pela alma, nem levados por qualquer vento de doutrina. Alcançaremos a maturidade. O ministério da palavra, ela expõe a palavra, eu ouço a palavra exposta, vejo que é a revelação do Espírito Santo na minha vida, pratico essa palavra, vou amadurecendo, e todos nós vamos crescendo a estatura da plenitude. E assim seremos arraigados no conhecimento do Senhor e na sua palavra. O ministério da palavra tem esse chamado, tem essa missão de Deus. Quando constituiu tudo, imaginava esses resultados. Que isso esteja acontecendo em nossas vidas. É lógico que cada um dentro da sua história, dentro da sua possibilidade, dentro das suas lutas, mas o objetivo é que todos cheguemos à estatura da plenitude. Com as conclusões que tiramos hoje. O ministério não é servir. O ministério é servir. Não ser servido. Não ser servido. As escrituras registram que Deus quis revelar ao homem. Ministério é vocação irrevogável. Se Deus deu, Ele não revoga. Foi Ele que deu. Né? E não é uma profissão. Pregar a palavra genuína e sem falsificação. Essa é a parte do ministério da palavra para todos nós. Você está falando da palavra, você está ensinando a palavra a alguém, você está ministrando a palavra em qualquer situação, seja o que for, a palavra tem que ser genuína e sem falsificação. E não diluída, né? Em qualquer ministério, a vontade de Deus fala mais forte do que a nossa.
projeto é o de Deus. Deus capacita e dá convicção a todo aquele que Ele chama, seja qual for o ministério. Amém? Ele capacita e dá convicção. Então, não é aventura nem profissão. E por fim, o ministério da palavra visa a edificação e o amadurecimento do povo. E os outros abençoe. Vamos orar? O aviso é que a campanha de missões nacionais já está em desenvolvimento. Vai até o início de novembro. Temos aí mais uns 4 domingos para quem desejar ofertar para missões nacionais. O alto da nossa classe é o mesmo, R$ 2.500. Amém? Não tem envelope ainda. Nosso domingo é envelope específico de missões nacionais. Ok, velho?